Guys, how are you? I hope you guys are alright. E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, essa é mais uma videoaula nesse período aí de pandemia. Olá a todos vocês que são meus alunos e que estão acompanhando os vídeos aí durante esse período de aula remota. Vocês que não são mais meus alunos, que já saíram do ensino fundamental, mas que continuam assistindo os vídeos, obrigado a todos vocês. E vocês que não são meus alunos, mas que são inscritos aqui no canal e acompanham os vídeos, ou vocês que não são ainda inscritos no canal, mas que estão aí conhecendo, acompanhando esse vídeo aí para dar uma olhada aqui no canal, sejam todos bem-vindos. O objetivo desse canal aqui é ajudar alunos durante esse momento difícil que a gente está vivendo aí de pandemia, sem aulas presenciais. Então os alunos não estão podendo frequentar as escolas, pessoas que fazem cursinho, por exemplo, não estão podendo frequentar o cursinho. Então nesse período difícil, a ideia desse canal aqui é ajudar, seja lá os meus alunos ou as pessoas que estudam inglês aí de uma forma geral, sejam todos bem-vindos. Pessoal, primeiramente eu vou pedir para vocês deixarem um like aí, porque isso ajuda bastante aqui no desenvolvimento aqui do nosso trabalho. Então eu agradeceria se vocês deixassem um like aí para dar aquela força para a gente, beleza? Bom pessoal, o assunto desse vídeo é o Simple Past, mas na sua forma negativa. Eu já mostrei para vocês no passado como que é o passado do verb to be, que basicamente você tem duas conjugações, né? Was e were. Mostrei que eles têm as suas formas negativas, né? Wasn't e o weren't. E mostrei que o restante dos verbos, a grande maioria dos outros verbos, vai ser dividida em duas categorias, né? Você vai ter verbos regulares e irregulares. O verbo regular, para você colocá-lo no passado, você vai acrescentar lá o sufixo ed, como na palavra work, trabalhar. Então você tem lá eu trabalho, para ficar eu trabalhei, você adiciona o sufixo ed ao final, I worked, certo? E aí nós temos vídeo aqui explicando isso bem detalhadamente. E vocês viram também que tem os verbos irregulares, e o verbo irregular não obedece essa regrinha aqui do ed. Esses verbos irregulares, eu preciso ter uma listinha para eu consultar como que é a forma deles no passado. Então, por exemplo, o verbo go. Aí eu tenho, por exemplo, a frase I go home, eu vou para casa, né? E aí para eu colocar no passado, né, dizer que eu fui para casa, no caso do go é um verbo irregular, aí eu preciso saber que a forma dele no passado, né, é went, certo? Já estudamos isso, né? I went home. Beleza. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca na forma negativa tanto os verbos regulares, aqueles que terminam com ed no final, quanto os irregulares. Bom, lembra quando vocês estavam estudando lá no presente o verb to be? E aí vocês iam negar, vocês colocavam not depois do verb to be. Tipo na frase I am tall, eu vou dizer que eu não sou alto, né? Então eu falo I am not tall, certo? Essa aqui, esse not, é a forma negativa para o verb to be, mas só para o verb to be. Quando você tinha lá os outros verbos, tipo o gostar, e aí você tinha lá, ó, I like, e aí você ia escrever assim, eu não gosto, você não podia fazer assim, ó, I not like. Isso aqui tá errado, não pode. Eu só posso usar esse not aqui com verb to be. Então o que eu usava então? Eu tinha um auxiliar de negação, né? Eu tenho, aliás, o auxiliar de negação ainda, né, no presente, que é isso aqui, ó. Don't. Então eu não gosto, no presente, I don't like. Lembram disso? Para negar frases no presente, eu tinha esse auxiliar aqui, que é o don't. Beleza. E no passado, eu também vou utilizar um auxiliar. E esse meu auxiliar é esse aqui, ó. Didn't. Ok? Esse é o meu auxiliar de negação para o passado em inglês. Didn't. Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos com
o didn't. Bom, observem essa frase. I watched TV. Eu assisti televisão, certo? Está aqui conjugado no passado com o sufixo ed ao final. Aí eu quero negar, eu vou dizer que eu não assisti televisão. Então eu vou pegar meu auxiliar de negação, colocar aqui o didn't. Então, I didn't. E aí, gente, eu não vou usar esse ed aqui no final do verbo. I didn't watch TV. Eu não assisti TV. Olha o que eu fiz. Eu uso o auxiliar de negação, o didn't, e não conjugo o verbo no passado. Então essa é uma regrinha. Quando eu for escrever uma frase no passado em inglês, no simple past, eu utilizo o auxiliar de negação, o didn't, e não preciso conjugar o verbo no passado. Então se é um verbo regular, por exemplo, eu não preciso colocar esse ed no final dele. Vamos ver mais um caso aqui? You studied hard. Você estudou muito. Vamos negar essa frase, dizer que você não estudou muito. Então a gente coloca o auxiliar de negação, you didn't. E aí, gente, se eu estou usando o auxiliar de negação, eu não preciso conjugar o verbo no passado, não preciso desse ed, vamos colocar ele na sua forma do presente. Então essa é a regrinha. Para colocar a frase no passado, no simple past, em inglês, na forma negativa, eu vou usar o auxiliar didn't e não vai ser preciso conjugar o verbo na sua forma do passado. E aí você pode estar se perguntando, professor, por que eu conjugo o verbo no passado na frase afirmativa? Olha só. I watched TV, eu assisti TV, mas quando é negativa eu não conjugo. Por que não? Bom, imagine a seguinte situação. Imagine que eu esteja conversando com você e que eu diga assim, ó, olha, eu não... E aí eu fui interrompido e não continuei a frase. Você não sabe o que eu ia dizer, mas você sabe que é uma frase negativa, correto? Por causa do não, eu falei eu não... E aí você sabe que é uma frase negativa. Você não sabe se é presente, passado, futuro, isso você não sabe. Mas você sabe que é uma frase negativa por causa da presença do não na frase que eu não terminei. Se eu estivesse conversando com você em inglês e eu falasse assim, ó, I didn't, mesmo caso, fui interrompido, não dei sequência à minha frase. Você não sabe o que eu ia dizer também. Mas a presença do didn't te indica duas coisas. Que é uma frase na negativa, certo? E que é uma frase no passado. Porque você só vai usar o didn't como negativa do passado. Então se eu falei I didn't, mesmo que eu não tenha terminado a frase, você já sabe que é negativa e que é passado. Então se você já sabe, a partir desse momento aqui, ó, a partir do momento que você escuta didn't, você já sabe que é passado, você não precisa colocar o ed no final do verbo, não precisa mostrar através do verbo que a frase está no passado. Você já mostrou aqui falando didn't, ok? É para isso que serve esse auxiliar de negação em inglês. Então, quando a gente usa didn't, não precisa conjugar o verbo na sua forma do passado. Bom, e se for o verbo irregular, aquele que não tem ed no final, como que eu faço? A mesma coisa. A regra é, usa o didn't e não conjuga o verbo no passado, ou seja, mantém ele na sua forma do presente. Então aqui eu tenho, ó, I bought a car, eu comprei um carro, Vera lost her pen, a Vera perdeu a caneta dela, e they ate the pie, eles comeram a torta. Então vamos negar essa frase. Então vamos escrever aqui que eu não comprei um carro. Então vamos lá, eu não comprei um carro, vamos colocar o auxiliar de negação, I didn't. Então, se eu estou usando o didn't, eu não preciso conjugar o verbo no passado. Então eu vou pegar o verbo bought e colocar ele na sua forma do presente, que é buy. I didn't buy a car. Eu não comprei um carro. Um carro. E aqui, ó,
Vera lost her pen. Vamos negar. Vera didn't. E aí, se eu estou usando didn't, não é necessário conjugar o verbo no passado. Então, vamos colocar ele na sua forma do presente. Lost no presente. Lose. Vera didn't lose her pen. A Vera não perdeu a caneta dela. They ate the pie. Eles comeram a torta. Vamos negar também. Coloca o auxiliar de negação didn't. They didn't. E aí, se eu estou usando didn't, não precisa o verbo estar na sua forma do passado. Coloque ele no presente. Ate no presente. Eat. They didn't eat the pie. Tranquilo? Então, pessoal, para lembrar, auxiliar de negação no simple past em inglês é o didn't. E quando eu uso o didn't, eu não preciso colocar o verbo na sua forma do passado. Eu já sei que é passado e que é negação só através desse auxiliar, o didn't. Então, olha a frase. I didn't watch the game. Eu não assisti o jogo. Pronto. Negativa e passado. Então, vamos fazer aqui uma pequena atividade para a gente confirmar se a gente entendeu mesmo como coloca os verbos na negativa no passado em inglês, tanto os regulares quanto os irregulares. Começando com verbos regulares. Então, vamos lá. Vamos negar essa frase. I lived in London. Auxiliar de negação e verbo na sua forma do presente, ou seja, sem o dezinho ali no final. I didn't live in London. Eu não morei em Londres. Negando a segunda, didn't, e vamos tirar o ed ali do verbo, e pronto. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. Negando a próxima, didn't, e aí vamos tirar o ied e vamos colocar o verbo na sua forma do presente, né? Study. She didn't study English. Ela não estudou inglês. Negando aqui esse último, didn't. Vamos tirar esse ed e pronto. We didn't watch TV. Nós não assistimos TV. Verbos irregulares. Went, ate, bought. Vamos negar essas frases. Didn't. E aí o went vai vir na sua forma do presente, que é go. I didn't go to the mall. Eu não fui ao shopping. You didn't. Vamos pegar o ate e colocar na sua forma do presente, que é eat. You didn't eat a sandwich. Você não comeu um sanduíche. E a última, didn't. Vamos pegar bought e colocar na forma do presente, que é buy. We didn't buy a car. Nós não compramos um carro. Então, beleza, pessoal? Então, essa foi a videoaula sobre a forma negativa, tanto dos verbos regulares quanto dos irregulares, do simple past, usando o auxiliar didn't. Espero que vocês todos tenham entendido. Um abraço a todos vocês, se cuidem e até o próximo vídeo.